Meu nome é Bárbara Ergang, eu sou nutricionista materno-infantil e consultora de amamentação. Eu atendo em consultório no Centro Clínico Viva a Vida em 3 de Maio e em Santa Rosa na Clínica Integrária. Também faço atendimentos domiciliares e hospitalares, então logo após o nascimento, trabalho de parto e tudo mais. O atendimento de nutrição materno-infantil, o ideal é buscar aquelas mulheres que estão tentando engravidar, então já para preparar o corpo, não só principalmente as mulheres, porque é elas que vão gestar, mas também os companheiros, né? É super importante ter um acompanhamento nutricional para abrigar uma futura gestação, né? Então a gente gosta muito da teoria da programação metabólica, que fala que tudo que a gente fizer durante a gestação e nos primeiros anos de vida da criança vai programar a condição de saúde daquela criança. Então por isso que é super importante ter uma nutrição adequada, tanto na pré-concepção, então para preparar o teu organismo para receber uma futura gestação, quanto durante a gestação para oferecer os melhores nutrientes e um bom ambiente de desenvolvimento para essa futura criança. Dentro dos atendimentos, dentro do acompanhamento de nutrição materno-infantil, assim, dentro do acompanhamento de nutrição na gestação, a gente também já aborda alguns assuntos polêmicos, como a amamentação, então a gente já vai desmistificando algumas coisas, tem muito tabu em relação à amamentação, né? Aquela coisa de, minha avó fez, minha mãe fez, deu certo, não deu certo, então minha mãe não amamentou, eu também não vou amamentar, e a gente sabe que isso não é real, né? Então isso a gente já consegue ir trabalhando durante as consultas, mesmo sendo consulta de nutrição na gestação, as minhas consultas elas já trazem essa parte da amamentação. Também a gente sabe que o pós-parto não é nada fácil para uma família toda, mas principalmente para aquela mulher que gestou. Então, durante as consultas de nutrição na gestação, a gente também já conversa sobre isso, o que esperar da amamentação no pós-parto, o que esperar daquele bebê no pós-parto, o que esperar do teu corpo no pós-parto, o que esperar você como mãe agora no pós-parto. Tem muitas mudanças, a gente acha que é tranquilo, que é um bebê, que a gente está muito feliz, mas é muito mais complexo depois, né, de administrar todos os sentimentos do que a gente pode imaginar. Então, acho que só quem passou por isso sabe. E como tem muito tabu, é uma coisa que não se fala, né? Então, a gente conversa também sobre puerpério, sobre baby blues, sobre blues puerperal, aquela depressão pós-parto que todo mundo diz que tem. Então, ninguém fala sobre isso. Mas nas consultas a gente também já aborda esses temas, assim. Mesmo não tendo acompanhamento durante a gestação, se por acaso tiver alguma intercorrência com a amamentação, ou às vezes quer fazer uma consultoria de amamentação na gestação, sem a parte da nutrição, a gente também faz, para saber como posicionar o bebê, o que tem que ficar atento, pega, posicionamento, questão de sucção, de entender quando o bebê está saciado, quando o bebê está com fome, a melhor forma de ofertar. Tudo isso a gente conversa nas consultorias. Questão de pega, de posicionamento, produção de leite, né? Ajuda na descida do leite, tudo mais. E mais posterior, às vezes, por alguma outra questão. Manejo de mastite, engurgitamento das mamas, ducto obstruído, às vezes questão de língua do bebê, de fazer avaliação. Para um bebê ele se desenvolver adequadamente, e a gente fala de se desenvolver adequadamente, porque gestando, se alimentando bem ou não, é um bebê que sobrevive, é um bebê que nasce. A única questão é o potencial de saúde daquela criança. Sabe, hoje as mulheres, principalmente as mulheres, os homens também, mas enfim, principalmente as mulheres, elas têm aquela questão de estética do corpo, e todo mundo acho que já se pergunta assim, nossa, acho que minha genética não é boa, porque eu faço isso, eu faço aquilo, eu não emagreço nunca, ou eu como tri bem, sou saudável, mas mesmo assim, meus exames estão todos alterados, Isso é em decorrência da nossa infância.
Tem muito aquela coisa também das nossas avós, das nossas tias, falam assim, ai, comeu e não morreu. Eu sempre brinco, a gente não tá criando sobreviventes, né? A gente tá criando indivíduos com potencial de saúde. Justamente por isso, né? Agora, até conversando com a Gi, conversando com a minha mãe, a gente disse, ai, nossa, quando era pequena tomou chazinho com açúcar, comeu bolachinha. Eu disse, sim, claro que a gente fez isso, mas é por isso que hoje a gente tá aí com dificuldade de emagrecer, com os exames alterados. A gente sobreviveu, a gente só não teve potencial de saúde. Então, por isso que é super importante a nutrição adequada, né, durante a gestação, para a gente ofertar para aquele futuro indivíduo, né, aquela criança que está se desenvolvendo, saúde, né? Durante a formação de um indivíduo, então durante o período fetal, o desenvolvimento do bebê, é como se tivessem interruptores, né, nos genes, que a gente consegue ligar ou desligar para algumas coisas. Por exemplo, para a obesidade, para diabetes, para hipertensão. E conforme é o ambiente intrauterino, né, então conforme a alimentação daquela mulher, o estilo de vida, tanto sono, questão de tabaco, de fumo, de bebida alcoólica, quanto a nutrição, dependendo disso, o ambiente ele é mais favorável ou menos favorável para aquele bebê se desenvolver. E daí esses interruptores, eles são ligados ou desligados. Então, se o bebê ele está num ambiente onde tem glicose à vontade, onde ele está num ambiente com uma boa oferta de glicose, né? Aquela mãe que é diabética, que não tem controle da glicemia ou que consome muito açúcar, os interruptores vão ser ligados ou desligados e essa criança, quando for adulta, ela tem uma maior predisposição, maior chance de desenvolver diabetes, de desenvolver obesidade e assim com vários micronutrientes, né? Então vários nutrientes, vitaminas, para diversas doenças, assim. Pela demanda, assim, das mães, pela demanda da consultoria de amamentação, que consultoria de amamentação não tem hora, né? Quando precisar, quando o bebê não quer mamar ou quando o bebê nasceu e precisa de ajuda. Então não tem dia e não tem hora, né? Não tem feriados, não tem nada. Então eu tava com aquela demanda, assim, de noite, mais dias da semana. E daí começou, claro, eu já tinha vontade de ter meu espaço, meu consultório, mas isso foi crescendo justamente por conta dessa demanda da amamentação. E durante toda a pós-graduação, eu acho que em todos os módulos eu ouvi a frase: para criar uma criança precisa-se de uma vila, né? Não é só os pais, mas precisa de uma vila toda para criar uma criança. E em todos os módulos aquilo foi falado e aquilo me chamou muita atenção. E eu fiquei pensando assim, a gente não tem esse suporte na região, né? Então eu quero criar a vila, né, para essas mães. Eu quero ser a vila dessas mães, né, para elas, para dar o suporte que elas precisam para criar os filhos delas. Então eu decidi ter o meu consultório, né? Eu já tinha parceria com obstetra, com a fisiopélvica. E daí foi que a gente quis reunir todo mundo junto e eu quis criar essa vila, justamente para dar esse suporte para essas mães. Então, quando me perguntam assim, quando procurar uma consultora de amamentação, é quando tu precisa, ou uma nutricionista materno-infantil, é quando tu precisa de suporte, é quando tu precisa de apoio. Com dificuldades ou sem dificuldades na amamentação, quando tem interesse em cuidar da alimentação, pré-concepção, então preparar o corpo para gestar, quando estiver gestando e quiser ofertar os melhores micronutrientes, criar o melhor ambiente para o desenvolvimento daquele bebê. Depois, a amamentação, a gente está aí para dar esse suporte. É esse o nosso objetivo, assim. Foi por isso que a gente criou o consultório aqui, como ele é hoje, né? E a intenção era mesmo criar uma vila, ser esse suporte para essas mães, assim, para que elas encontrem apoio, né? Porque a gente sabe que maternidade e paternidade não é fácil,
Às vezes pinto. E agora, né, com a vida que a gente tem hoje também, muito tumultuado, tem que dar conta de casa, tem que dar conta dos filhos, tem que dar conta do emprego. Todo mundo bota uma pressão muito grande para te ser a melhor mãe do mundo e não pode errar. E a gente também se coloca uma pressão muito grande, né? Tipo, ai, meus pais erraram comigo, eu não quero fazer isso com os meus filhos. E daqui a pouco isso é muita pressão, então é muito importante ter uma rede de apoio, ter uma vila para criar essa criança e saber que a gente está aí tanto para ajudar nas questões de amamentação, com dificuldades, questão de nutrição, mas também para ser esse apoio, esse suporte, um lugar assim para respirar, para se reconectar, né? Tanto você como mulher se reconectar com a sua mulher, deixar aquela parte de ser mãe, quanto você se conectar com o seu bebê, ou se reconectar com o seu bebê. Então eu acho que é nesses momentos que se procura uma consultora de amamentação, né? Quando precisa de ajuda prática, né? De botar o bebê no peito para mamar, de aumentar a produção de leite, diminuir a produção de leite, de alguma questão, né, manejo de fissura, de engurgitamento, de mastite, quando quer desmamar, mas também quando precisa de um apoio, sabe? Ai, nossa, eu tô cansada, eu tô pensando em desmamar, mas eu não queria. Tá prazeroso, mas tá cansativo, tá prazeroso, mas tá doendo. Então eu preciso de um apoio para dizer que vai ficar tudo bem. Aí para isso também serve a consultora de amamentação, né? Para esse suporte emocional, assim.